as pessoas são contratadas, as pessoas trans são contratadas, se mantêm? A gente não tem essa avaliação, né? A gente não tem. A gente tem de entrada, se mantém as que a gente conhece. Então, a gente conhece várias fazendo plano de carreira, porque vem contar pra gente. Mas na Transemprego desse dado, a gente não tem na Transemprego de tempo que essas pessoas ficam. Então, muitas pessoas trans, eu sei que saem realmente, entende? Saem porque, às vezes, inclusive, a própria empresa, mesmo a gente preparando, porque tem empresas que nos chamam, às vezes, para uma palestra. E uma palestra não faz uma preparação de ambiente, né? De estrutura, de clima organizacional, de tudo isso. Então, às vezes, a empresa faz porque começou a contratar, porque às vezes um concorrente começou a fazer. Só que o concorrente tá fazendo do jeito certo. E ele quis fazer por um atalho, ele quis fazer por um caminho que era um pouco mais curto, com um pouco menos de gastos, porque logicamente isso a gente tá falando de budget, a gente tá falando de orçamento, a gente tá falando de toda uma questão orçamentária que normalmente diversidade e inclusão dentro das empresas, na maioria das empresas do Brasil, não tem budget. Ainda é muito associada de modo voluntário. Normalmente as pessoas vinculadas à diversidade e inclusão dentro da empresa trabalham voluntariamente dentro desse cargo, né? Elas não ganham extra nos seus trabalhos para estarem desenvolvendo esse trabalho a mais. Então, dentro dessas condições todas, né, Paula, quando você não está preparado, uma pessoa trans às vezes é colocada lá dentro, imagina, o clima que era para ser harmônico não é, uma pessoa que era para fazer parte da equipe não é chamada nem para na hora do refeitório, na hora do almoço, para dividir um prato de comida junto com as pessoas, uma mesa. Então, como é que você vai chamar uma pessoa de time se o teu time não é time, se a tua equipe não é equipe? Então imagina isso numa cabeça. Imagina numa empresa de, sei lá, 50 mil funcionários que você é a única pessoa trans. O sentimento dessa pessoa, a cabeça que ela tem que ter, porque ela vive uma solidão lá dentro. Não tem com que ela possa compartilhar suas dores, suas angústias. Às vezes é a primeira pessoa não só trans lá dentro, mas às vezes para essa pessoa trans é o primeiro emprego da vida delas. Então ela não sabe para quem reclamar. Não explicam para ela. Ela tem medo de reclamar porque ela acha que se reclamar, inclusive, é capaz de ser mandada embora. Então é um ambiente que muitas vezes é hostil. Então a gente não tem esse controle, mas a gente sabe. Quando a gente sabe, por exemplo, dessas pessoas, tanto que a gente sabe antes mesmo, quando acontece alguma denúncia, para elas irem nos procurar. Mas que eu não consegui ficar mais de 3 meses nessa empresa por causa disso. Na hora que a gente sabe, a gente já aciona imediatamente as empresas para tomar uma ação, entende? Mas assim, são poucos casos que a gente recebeu de denúncias que as pessoas se sentiram constrangidas a ponto de deixarem esses lugares, entende? Agora acontece, como às vezes as pessoas trans são as mais novas, as últimas pessoas a entrarem, quando tem algum desligamento, alguma questão como Covid que teve agora, as primeiras pessoas a saírem eram essas pessoas que foram contratadas por último. Mas as empresas que já estão com a gente há mais tempo e que já entenderam, por exemplo, as dificuldades das pessoas trans para esse processo de entrada, quando tiveram que fazer esse processo de demissão durante a pandemia do Covid, optaram por não demitir as pessoas trans, porque elas sabiam que as pessoas trans iam demorar mais para conseguir se inserir de novo. E as outras pessoas, mesmo fora, elas tinham competências e já estavam mais preparadas para ser abraçadas quando o mercado aquecesse de novo. Para você ver como influi o tempo e a maturidade da empresa nesse processo. Empresas mais novas não tiveram esse cuidado. Empresas que estão há mais tempo nesse processo tiveram esse zelo, esse carinho, né? E isso deve dar um orgulho muito grande para vocês. Pra gente, pra todo mundo que trabalha com diversidade. Por saber que entenderam o recado que vocês estavam passando. E não é só a gente, né? A gente tem muitas consultorias que fazem isso. O Fórum de Empresas hoje tá com mais aí de quase 200 empresas, né? É um trabalho coletivo, né? Que a gente vai fazer. Os movimentos sociais têm um papel muito importante nisso, né, Paula? A gente sabe que a gente veio de movimento social na época. E esse movimento social tem um papel importante nas cobranças, não só de políticas públicas, mas de fazer as empresas refletirem. Tipo, será que o que essa marca tá fazendo não é o que a gente chama hoje, que é um termo até cunhado por uma amiga minha, Liliane Rocha, né, que se chama diversity washing, que é uma lavagem da diversidade. É tipo o pink money que a gente falava pro dinheiro na época do GLS, a gente fala de diversity washing, que é quando a pessoa tá usando da diversidade para simplesmente se propagar em termos midiáticos, de marketing, que a gente sabe que não é aquele walk to talk, é aquele jeito que não é na prática aquilo que ela diz na teoria, né? E isso acontece ainda? Muito. Empresas que chamam vocês, ainda muito. Por exemplo, agora mês de junho foi mês da diversidade, aí a empresa chama vocês e fala assim, nós queremos contratar pessoas trans. Contrata nesse período, mas em julho a pessoa já tá até... Acontece também vagas de final de ano, acontece muito, porque no final do ano abre muitas vagas, dessas vagas que são para vendedores, em lojas, né, com aquela promessa de que se vender bem vai ser efetivado, principalmente lojas vinculadas em shoppings, tudo. Então a gente vê que não tem uma efetivação, né, que há essa divulgação para vagas sazonais e que realmente não tem uma efetivação posterior. Então, infelizmente, acontece. No ramo do varejo, isso é muito comum, porque tem um turnover, que a gente chama,
chama, né? O turnover, para quem não sabe, é quando uma empresa, é o tempo que uma empresa gasta para selecionar uma pessoa, né, um processo de seleção que é custoso, de recrutamento, de seleção, preparar essa pessoa, o tempo de desenvolver essa pessoa na empresa e depois o desligamento dessa pessoa. Isso a gente chama de turnover. Toda empresa quer diminuir, porque custa muito caro esse processo de preparação, né? Então toda empresa quer diminuir essa margem de turnover. Em alguns ramos, essa margem de turnover é muito alta, como no telemarketing, que as pessoas não ficam muito tempo, porque o ambiente é estressante, né, amiga? As pessoas ficam lá dentro 6 horas, mas recebendo um monte de denúncias, sabe? E todo mundo falando mal, então é um ambiente estressante. Varejo tem uma circulação muito grande de pessoas e, consequentemente, uma abertura grande de vagas. Então a gente sabe que alguns ambientes é muito difícil você se desenvolver para plano de carreira, entende? A não ser que você entre no administrativo dessas lojas. Mas se você está muito nessa primeira linha, né, que eu chamo de vagas iniciais, de vagas de porta de entrada, é muito difícil essas pessoas acabarem se fixando e até se desenvolvendo lá dentro, infelizmente, né? Tem essa reclamatória que você disse em relação às pessoas trans que estão no trabalho. Tem a reclamatória, alguma empresa já foi acionar vocês e falar assim, aconteceu tal coisa com tal pessoa trans? Já aconteceu. Dá De pra empresas, contar um inclusive, caso? às vezes, que aconteceu agora recentemente, de uma pessoa trans que estava trabalhando 2 anos e estava tudo super bem nessa empresa. Inclusive, ela já estava evoluindo, já estava passando 2 cargos acima do cargo inicial que ela tinha entrado, tudo estava super ok, e essa pessoa trans começou a faltar muito dentro da empresa. E faltava, e daí um dia era médico, daí outro dia era não sei o quê, daí um dia um celular tinha sido roubado, daí um dia um marido que bateu, e daí tá cada hora com uma situação. E daí, logicamente, a empresa chamou várias vezes, perguntou, mas o que tá acontecendo? Então, tipo, de uma vez, de um mês, ela faltava 15. E daí ela veio me perguntar, falou assim, Maitê, tá acontecendo isso, o que eu faço? Eu não quero mandar embora, já chamei, inclusive, já coloquei ela pra conversar com a assistente social aqui da empresa, já tinha chamado, já tomado mais 5 esferas, assim, de tentativas de conversação, ela falou, não, é meu jeito, se você quiser me manda embora, se não sei o quê. E eu não tava entendendo, porque ela sempre foi muito dedicada no trabalho. Daí eles me chamaram e perguntou, Maitê, você não quer conversar? Eu falei, não, vou conversar com ela. Ela me confidenciou depois e falou assim, não, que eu quero que eles me mandem embora, eu não quero pedir a conta. Então eu quero que eles me mandem embora. Eu falei, mas o que você tá fazendo não é legal. Pense que aqui nessa empresa já tem mais de 100 pessoas trans trabalhando, então não é só por você. É muito fácil eles dizerem que porque é trans e pararem com todo esse processo que eles estão fazendo de inclusão. Só porque você tá querendo causar esse tipo de situação. É porque eu tô com um problema com meu marido, não sei o que. Eu falei, então vamos pensar coletivamente se o que você tá fazendo é o caminho mais certo? Pra você e pro coletivo que tá envolvido. Daí eu tive uma conversa com ela pediu desculpa, tomou essa frente, e daí ela pediu demissão. Inclusive eu falei, olha que bonito, porque a empresa chegou e falou, quando você quiser voltar e você se sentir preparado de novo, a gente quer você de novo. Caralho. E essa empresa chamou ela de novo, porque ela falou, agora eu terminei o relacionamento, eu tô pronta pra voltar. Chamou de novo numa outra esfera, porque ela tinha trocado de cidade, ela tinha em várias cidades, essa empresa tinha várias filiais, e chamou ela pra trabalhar de novo. Aí, tá vendo? Fez Entende? a coisa certa. Então teve, mas a empresa já estava ali num processo que era, porque eles têm um cuidado muito grande, entende? Mas isso é bacana, não é? Esse lado foi bacana. Mas tem alguma empresa que reclama de coisas que não tem nem... Ai, Maitê, ela quer usar o banheiro feminino, por exemplo. Acontece em empresas de a pessoa, por exemplo, né? Eu comecei a fazer uma preparação para Alpargatas, né? Lá de Campina Grande, né? Lá em Campina Grande, Alpargatas tem uma fábrica gigantesca para quase 9 mil pessoas lá. E lá já tinham pessoas trans trabalhando, né? Acho que eram 5 ou 6 pessoas trans trabalhando dentro da Alpargatas em Campinas Grande. E eles queriam ampliar esse número de pessoas trans. Quando eu fui fazer essa preparação para 9 mil pessoas todas, no meio de Covid, então eu fazia de madrugada, porque lá não para, a fábrica é 24 horas, é tudo por turnos. Já tinham me dito que lá o lado religioso era muito forte, né? E falaram que o problema do banheiro era por conta do lado religioso, porque Deus só criou machos e fêmeas, naquela história toda que você já conhece. Então eu sabia que não poderia bater de frente, porque não adiantava dizer pra eles que isso é mito, ou de vir tipo, mas Deus também disse isso, que você não usará uma roupa com tecidos misturados, porque não ia colar esse tipo de discurso lá com eles, porque eles já estão muito convictos disso. Sim. E eu fui por um outro lado, que era um lado de acolhimento, que era um lado de dizer, e se fosse alguém da sua família? E essa pessoa, se não tiver oportunidade, essa pessoa não é a pessoa que pode ir para um lado que talvez a marginalidade puxe, é a pessoa que na hora que você está saindo do trabalho vai fazer alguma violência por conta dessa desigualdade que a gente está aumentando. E os princípios que a gente tem de acolhimento ao próximo. Dentro desse trabalho que a gente foi fazendo, eles começaram a entender. Depois desse processo, que demorou 1 ano, contrataram 28 novas pessoas trans para Campina Grande nesse processo. E banheiro, que era um problema, parou de ser problema. Porque foram sensibilizados desde gestores, as pessoas que trabalhavam dentro das fábricas, porque lá elas são de fábrica mesmo. E hoje existe um lugar que todo mundo fala, agora eu entendi. Que o banheiro é com relação à identidade, que não acontece violência dentro do banheiro de empresas. Eu falei, procure
procure no Google, qualquer pessoa pode digitar no Google, violência sofrida dentro de banheiros de empresas. Você não vai encontrar esse tipo de coisa. As violências que acontecem em empresas são nas salas dos nossos CEOs, dentro dos C-levels, em média e alta gestão que acontece esse tipo de violência. Ou pior, no banheiro das nossas casas. Então eu acho que se tem que se preocupar com algum banheiro, é dentro das nossas casas, onde as nossas crianças são estupradas e violentadas, né, amiga? E não dentro das empresas, que infelizmente é mito e realmente não corresponde com a verdade, né, amiga? Ela fala bonito, né? Né, menina? Eu Bonito. queria ter essa paciência, eu queria ter essa... Eu não tenho amiga, eu já falo assim, ô ser humano, o que a pessoa vai fazer no banheiro? Ela vai fazer xixi, ela vai fazer cocô? Você não, Eu toda falo, didática. vai fazer o 1, depois vai fazer o 2. E tem 3, tem gente que faz 4, mas tudo bem. O Fórum de Empresas, o Reinaldo Bugarelli, que é do Fórum de Empresas, ele tem um texto ótimo, né? Depois eu vou tentar te achar e te mandar, que ele elencou quase, acho que deu 32 coisas que todo mundo faz no banheiro. Eu falei, gente, ele conseguiu elencar 32. Eu fiquei tentando lembrar. 32 coisas que todo mundo faz no banheiro pra tirar o mito do que pessoas fazem no banheiro. Falou, independente de ser cisgêneras, transgêneras, 32 coisas que pessoas fazem no banheiro. Eu quero saber depois, 32 coisas. Cutícula de pé, tava então incluso? todo mundo faz, né?